Salve, tropa do futebol! Esse é o Canal Futebol, notícias e reações. No programa Canelada, o Mauro César deu uma opinião polêmica, falando que o Palmeiras está no início de crise, por não ganhar nada há 2 anos. Quero a opinião de vocês nos comentários. Vocês concordam ou não com o comentarista? Agora, fique com o vídeo, com os créditos da Jovem Pan. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto.